Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez, professor Jeremias na área aqui. Para estudar não tem hora não. A hora que der, bora para cima. E a hora é agora. Vamos abordar aqui, dentro da matemática básica, o assunto de porcentagem. A gente sabe que é um assunto muito presente no nosso dia a dia e muito presente em concursos e vestibulares. Então, você não pode, de forma alguma, não saber esse assunto. Tem que aprender ele e aprender mesmo 100%. Beleza? Eu vou abordar esse assunto de várias formas, porque ele é um assunto muito rico com relação a abordagens, então tem algumas formas de abordar ele. E você sabe aqui que o objetivo do canal é tornar fácil o aprendizado, né? Então, tem umas pessoas que se adaptam mais com método, outras pessoas que se adaptam mais com outros métodos, e assim vai. Então, eu vou passar de um por um. Eu vou abordar esse assunto desde os conceitos iniciais, vamos terminar a teoria toda e vamos resolver vários exercícios sobre ele, porque com os exercícios ajuda a fixar toda a teoria. Mas nessa primeira parte aqui, eu vi alguns exemplos, eu acho que são 3 exemplos, que na verdade é só para fixar dois conceitos. Vamos lá. Nunca mais erre uma conta de porcentagem seguindo esses conceitos e regras. Mas primeiro, vamos entender o que é uma porcentagem. Esse conceito é muito importante. Porcentagem é a divisão de um todo por 100. E o que é um todo? É o valor base sobre o qual se deseja calcular alguma porcentagem. Como é que é? É isso mesmo. Todo é o valor base sobre o qual se deseja calcular alguma porcentagem. Vamos ver exemplo que é para ficar mais claro aí. Por exemplo, se você deseja calcular 20% de 600, então o todo dessa operação são os 600. Mas vamos lá. Lembra que eu falei no slide anterior lá que porcentagem é uma divisão por 100? Vamos explicar melhor aqui. Ó. 20%, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Ok. Eu quero calcular 20% de 600. Como que eu monto isso numa expressão numérica ou numa equação matemática? 20% eu sei que é 20 sobre 100. O de, nesse caso, significa vezes. O de, nesse tipo de frase, ele representa uma multiplicação. E eu posso representar essa multiplicação por um pontinho ou por um xizinho. Eu vou representar por um pontinho porque é a forma mais simples, é a forma mais comum, né, de se representar. Inclusive, os livros trabalham muito com essa forma. E aqui o 600. Ok. Se eu efetuar esse cálculo dessa expressão numérica que se formou aqui, eu vou achar o resultado. Então, vou colocar aqui igual. Aqui virou uma multiplicação de frações. Então, eu tenho que resolver essa multiplicação de frações. Mas, de repente, já faz muito tempo que você não vê esse assunto e você não se lembra como é que faz. Então, vamos lá. A multiplicação de fração é o seguinte: eu tenho que multiplicar o numerador de uma fração pelo numerador da outra fração. E o denominador de uma fração pelo denominador da outra fração. Aí você se pergunta, cadê o denominador da fração que tem o 600 aí? Quando não aparece nada, é porque embaixo dele tem o número 1. Ah, então toda vez que não aparecer o denominador de uma fração, é porque embaixo é o 1, beleza? Ok, vamos continuar o cálculo aqui. Uma outra coisa importante saber é que quando tem uma multiplicação de números que são múltiplos de 10, né, no caso aqui o 20, o 600, a gente não precisa se preocupar com os zeros, só precisa se preocupar com os números diferentes de zero. Então, no caso, eu multiplico aqui ó, o 2 com 6. 2 vezes 6 dá 12. E os zeros eu só faço repetir aqui. O zero do 20 e mais os dois zeros dos 600 formou 12.000. Dividido por 100 vezes 1
é 100. Ok, vamos continuar o cálculo. Na divisão de múltiplos de 10, porque o 12.000 é um múltiplo de 10, o 100 é um múltiplo de 10. Basta eu cortar o zero em cima, o zero embaixo. Corto o zero em cima, corto o zero embaixo. O que foi que sobrou? Sobrou 120 dividido por 1. 120 dividido por 1 é 120. Com isso, eu concluo o quê? Que 20% de 600 é 120. Preste bem atenção nesse primeiro exemplo aqui, que depois eu vou usar ele mais à frente. Mas para a gente fixar melhor, vamos fazer um outro exemplo aqui. Se você deseja calcular 25% de 80, então o todo dessa operação são os 80. Vamos colocar aqui no cálculo. 25% é igual a 25 sobre 100. Como foi falado lá no segundo slide, né? Porcentagem é uma divisão por 100. Então, 25% é 25 sobre 100. E se fosse 30%? 30 sobre 100. E se fosse 80%? 80 sobre 100. E se fosse 1%? 1 sobre 100. Ok? Essa é a lógica. Então, vamos lá. Eu quero 25%, ou seja, 25 sobre 100, de 25% de, esse de, nesse contexto, de significa vezes, de quanto? De 80. 80, muito bem. Se eu efetuar esse cálculozinho aqui, eu vou achar a resposta. Só que de repente você não se lembra. Aí vamos. O conceito aqui, ó, multiplicação de fração. Eu multiplico o numerador com o numerador de uma fração com o numerador da outra fração e o denominador de uma fração com o denominador da outra fração. Mas cadê o denominador da fração que tem 80? Se não aparece nada, é porque é 1. Ok? Vamos lá. Os múltiplos de 10, no caso aqui 80 é um múltiplo de 10, eu não preciso me preocupar com o zero dele. Basta eu fazer o cálculo aqui de 25 vezes 8, que vai dar o quê? 200. O zero do 80 eu só repito ele no final. Dividido por 100 vezes 3, aliás, 100 vezes 1. 100 vezes 1 é 100. Quando eu faço divisão de múltiplos de 10, basta eu cortar o zero do de cima com o zero do de baixo. Corta o zero do de cima com o zero do de baixo. Fica 20 sobre 1, que é a mesma coisa que 20. Então, com isso, eu concluo que 25% de 80 é 20, ok? Mais um exemplo. Geralmente, pessoal, eu gosto de dar 3 exemplos de cada coisa que eu explico, que é para realmente a pessoa entender e depois fixar. Até porque se der um exemplo só, corre o risco da pessoa achar que entendeu e aí ela não entendeu de verdade. Então, por isso que eu passo um exemplo, passo outro exemplo, depois com mais um exemplo, que é para não ter para onde correr, para a pessoa realmente fixar, ok? Vamos lá para o último exemplo. Se você deseja calcular 50% de 150, então o todo dessa operação são os 150. Então, mais uma vez, 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100, ok? Eu quero 50%, ou seja, eu quero 50 sobre 100, de, o de é vezes, e vezes pode ser representado por esse pontinho ou por um xizinho, né? Eu represento pelo pontinho que ele é mais comum. 50% de 150, ok? Se eu efetuar esse cálculozinho aqui, eu vou achar a resposta. Então, aqui virou multiplicação de fração. Multiplico o numerador de uma fração com o numerador da outra, o denominador de uma fração com o denominador da outra, ok? Se não tem nada aqui embaixo é porque é 1. Múltiplos de 10 aqui, ó, 50 múltiplos de 10, 150 múltiplos de 10. Não preciso me preocupar com os zeros aqui. Então, eu só faço
5 vezes 15, que vai dar 75. O zero do 50 eu coloco aqui, o zero do 150 eu coloco aqui. Passo o traço, 100 vezes 1, 100. Divisão de múltiplos de 10, corto o zero de cima, corto o zero de baixo. Corto o zero de cima, corto o zero de baixo. Ficou o quê? 75. Ou seja, 50% de 150 é 75. Beleza. Esses cálculos aqui, não se preocupe que nos próximos vídeos eu vou explicar desse modo mais detalhado e de outros modos também. Esses cálculos aqui só são para fixar, basicamente, o conceito de o que é porcentagem e o que é um todo. Inclusive, olha o próximo slide aqui. Mas por que o todo está entre aspas? Porque ele não é um valor fixo. Na verdade, o todo é um valor que depende do ponto de vista e da necessidade de quem está efetuando o cálculo. Como é que é? É isso mesmo. O todo não é um valor fixo. Na verdade, ele é um valor que depende do ponto de vista e da necessidade de quem está efetuando o cálculo. Como assim? Vamos explicar melhor. Pegando o primeiro exemplo, vocês lembram do primeiro exemplo lá? Que era 20% de 600? Pois é. Pegando esse exemplo aí, ó, podemos dizer o seguinte, ó, se você quiser ou precisar os 120, que são os 20% de 600, que foi o primeiro exemplo lá, podem se tornar o seu novo todo. E você poderá calcular qualquer porcentagem em cima dele. Como, por exemplo, 5% de 120, 15% de 120, 30% de 120 e assim por diante. Então, vamos lá. Os 120, que era os 20% do cálculo anterior, agora nesse novo cálculo, nesse cálculo aqui, por exemplo, de 5% de 120, os 120 agora ele representa o todo. Nesse novo cálculo de 15% de 120, os 120 representam o todo. Olha aqui, ó, explicando melhor aqui. Ó. Os conceitos falados anteriormente, ó, eles continuarão perfeitamente válidos. Olha aqui, ó, onde o todo de 105 de 120, por exemplo, seria o próprio 120, o qual, no cálculo anterior, era 20% de 600. Né? Próximo exemplo aqui. Ó. O todo de 15% de 120 seria, novamente, o 120, o qual, no cálculo anterior, como a gente sabe, era os 20% de 600. Né? E para fixar, porque eu gosto de dar 3 exemplos sempre, que é para você ter certeza que você está entendendo, o todo de 30% de 120 seria os 120. O todo seria o 120. Eu não estou dizendo qual é o resultado disso. Estou dizendo que o todo seria os 120. Mas vamos efetuar esse cálculo aqui. Ó. 15% seria o quê? 15 sobre 100, né? Eu quero 15% de é o vezes 120. Mesmo cálculozinho lá. Aliás, é assim, a regra é a mesma, né? Calcula o numerador de uma fração com o numerador da outra fração, o denominador de uma fração com o denominador da outra fração. E quando não aparece nada no denominador é porque é o 1. Ok? Vamos lá efetuar esse cálculo aqui agora. 15 vezes 12. 15 vezes 12 dá 180. Por que, professor, 15 vezes 12 se é o 120? Porque como 120 é um múltiplo de 10, não precisa me preocupar com esse zero. Basta eu acrescentar no final. 15 vezes 12 dá 180. Com o zero do 120, acrescenta aqui no final que deu 1.800. Dividido por 100. Vamos agora efetuar essa divisão aqui. Múltiplos de 10. Corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero. Então ficou 18 dividido para 1 é igual a 18. Ok? Então, 15% de 120 é 18. E o 120
ele foi tratado como o todo, porque ele passou a ser o todo desse novo cálculo. Da mesma forma aqui embaixo, é 30%, que é 30 sobre 100, vezes 120, que é dia, né? 30%, dia é o vezes 120. O que é que vai dar? Pessoal, como aqui entre essas duas frações é um pontinho, eu posso já fazer direto essa simplificação aqui, ó. Cortar esse zero com esse zero. Eu vou explicar isso detalhadamente numa outra aula, mas só saibam que eu posso fazer isso. Cortar esse zero com esse zero. E o que sobrar, eu faço a multiplicação. O que foi que sobrou? Aqui sobrou 3, aqui sobrou 1 e aqui sobrou 12. Então, aqui embaixo a gente sabe que é o 1. Beleza, então 3 vezes 12, 36. 1 vezes 1 dá 1. 36 dividido por 1 é 36. Ok? Concluímos então que 30% de 120 é 36. E os 120, mas eu quero chamar a atenção que os 120, nesse novo cálculo aqui, ele foi tratado como o todo da situação. Tudo bem? Então, ó, o todo, ele não tem limites. Vamos lá, pessoal. Se você deseja calcular 20% de 600, então o todo dessa operação são os 600. E 20% de 600 dá 120, como já calculado anteriormente, né? Mas você poderia dizer também, num segundo cálculo, que agora o seu todo são os 80% que sobraram após tirar os 20%. No caso, deu 120. Nesse caso, o seu novo todo passaria a ser quanto? Vamos calcular? Ó, nos exemplos anteriores, eu peguei o seguinte: tinha 600, tirei 20%, deu 120. E esse 120 eu chamei do meu novo todo. Agora eu estou fazendo o inverso. Tem 600, tirei 20%, e agora eu quero que o meu todo seja os 80%. Só para você ver que o todo ele não tem limite. Quem define qual é o todo que eu estou trabalhando sou eu. Eu é que digo, não, o meu todo para esse cálculo é o valor tal. Olha aí, ó. Há duas maneiras fáceis de fazer esse cálculo. Vejamos, ó, 80% de 600. Vamos lá, que a gente já está ficando craque, né? 80% é o quê? É 80 sobre 100. Muito bem. Isso aí. 80% de 600. Qual é o resultado que vai dar? Se lembra se lembra do que eu falei ainda agora? Eu posso, como aqui são duas frações. Aqui é uma fração, aqui é outra fração. Como o sinal que está entre essas duas frações é a multiplicação, eu posso então cortar esse zero com esse zero com esse zero. E o que sobrar, eu multiplico. E divido também, né? Então, no caso aqui, ó, sobrou o quê? 80 vezes 6 sobre 1. Aqui embaixo a gente sabe que é o 1 também. E que, vamos lá, 80 eu não preciso me preocupar com zero, porque ele é múltiplo de 10. Só basta eu fazer 8 vezes 6, 48. O zero do 80 eu só acrescento aqui no final. 1 vezes 1 dá 1. 480 dividido por 1 é os mesmos 480. Ok? Essa é uma maneira de fazer o cálculo. Vou colocar aqui. Beleza. Então, o meu todo aqui passou a ser 480. Uma maneira de calcular foi essa daqui. Uma outra maneira. Se eu já tinha calculado 20%, se eu sabia que 20% é igual a 120, não foi isso? Os meus 100% era o quê? Não era os 600?
basta eu fazer uma subtração. Se eu subtrair, se eu tenho 100% e eu subtraio 20%, quanto que eu vou ter? 80%, não é isso? Beleza, mas quem era os 100%? 600. Quem era os 20%? 120. Logo, 0 menos 0 dá 0. Aqui emprestaria 1, ficaria 10. 10 menos 2 dá 8. Aqui não é mais 6, agora é 5. 5 menos 1 dá 4. Ou seja, 480. Então, uma outra forma de fazer esse cálculo aí. Tudo bem? Mas leva à mesma conclusão, que o meu novo todo agora é 480. Ok? Beleza, pessoal? Então, essa primeira aula aqui foi só para fixar o conceito de porcentagem e o conceito de todo, que são dois conceitos muito importantes, né? O conceito de porcentagem e o conceito de todo. Nas próximas aulas, a gente já vai chegar usando tudo isso daí, beleza? Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e até a próxima aula.